TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, a Rosina desta semana vai tratar de um tema fantástico para quem vai fazer concurso. Eu vou trabalhar todo o conteúdo de uma redação, dissertação argumentativa para concurso público. Então, você que está prestes a fazer a prova do Enseja, no final do ano, em novembro, já começa a fazer o Enem. Fique atento e ligado às dicas que eu vou dar hoje no programa. Mas antes, nós temos que lembrar que a TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão, além de Petrópolis, para Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, e qual foi o outro que eu esqueci? Teresópolis, acho que sim. Cabecinha hoje só está na redação. Não está funcionando bem, mas apareceu aí na sua telinha. Aí você vai falar, não, eu não assino essa TV por assinatura. Eu não tenho esse canal aqui na minha assinatura. Não tem problema. Se você tem internet em casa, no celular ou no computador, e mesmo na TV pelo YouTube, você pode acessar o site da TV Correio da Manhã. E também acessar a rede do YouTube da TV Correio da Manhã, o Instagram, o Facebook e acompanhar ao vivo toda a programação do canal. Você não precisa ficar de fora e não assistir a programação da TV Correio da Manhã. Mas, se você quer ter alguma orientação de língua portuguesa, de redação, de literatura, sugestão de livro, fazer críticas, que críticas são sempre muito bem-vindas, você pode mandar um WhatsApp para mim pelo telefone que aparece aí na sua telinha, DDD 24 992 95 0031. Eu peço sempre para a pessoa se identificar, porque é muito ruim você falar com um desconhecido que não se identifica. Então você fala seu nome, diz a cidade e fala que assiste o canal ou assiste o programa e por aí você faz o seu comentário. E antes de começar a falar da redação, eu quero agradecer ao pessoal de Teresópolis, que eu montei uma turminha muito especial, muito querida para mim. Foi muito bom trabalhar com esse pessoal que hoje fez a prova do Conselho Tutelar de Teresópolis. Muito obrigada a vocês. Vocês acrescentaram demais ao meu aprendizado, a minha vivência e a minha experiência como professora. Muito obrigada. E aí vamos ao tema de hoje. Vamos trabalhar a dissertação, esse tipo de redação. O que é uma dissertação? Eu vou começar explicando. Você tem lá a dissertação expositiva. A expositiva você só expõe sobre um assunto. Quando eu faço o programa que eu falo, como hoje, sobre um assunto, é uma dissertação expositiva. Eu estou expondo sobre um assunto. No caso de hoje, eu estou falando sobre redação. E aí, quando eu vou falar sobre redação, eu tenho que fazer uma limitação, porque existem vários tipos de redação. E a redação que eu vou falar hoje é sobre a dissertação argumentativa. Então, eu estou construindo oralmente um texto expositivo sobre a dissertação argumentativa. E aí você me pergunta, o que é argumentar? Argumentar é defender uma ideia, é defender um ponto de vista, é defender um posicionamento.
você toma uma posição frente a um tema, geralmente um tema polêmico. Eu costumo dizer que todo adolescente é expert em argumentar. Ele consegue convencer pai e mãe a deixarem ele fazer aquilo que ele quer fazer. Mas ele consegue porque ele vai argumentando, vai apresentando os pontos de vista dele em defesa daquilo que ele quer. E aí a mãe acaba convencida, ou o pai, e deixa ele fazer. Geralmente é ir a uma festa, ir a algum lugar com os amigos. E assim ele já está ensaiando para a redação do Enem. Gente, é verdade. Argumentar é defender uma posição. Ele defende que a mãe deve deixar que ele vá à festa ou ao cinema ou ao lugar que ele quer ir com os amigos. Então, no nosso dia a dia, na vida, nós argumentamos para convencer alguém de alguma coisa. No caso, o adolescente, convencer pai e mãe a deixarem ele fazer aquilo que ele está querendo fazer. Eu usei isso como exemplo. Mas vamos ver a estrutura da argumentação. Aí eu crio sempre, antes da redação, um roteiro. Quando você vai fazer uma redação de concurso, você não tem um tempo enorme para ficar passando a limpo. Nem ficar pensando, meu Deus, o que eu vou escrever? O que eu vou falar? Que palavra eu vou usar? Que não sei o quê. Não tem. Você tem uma folhinha de rascunho e a folhinha da prova. Acabou. Você tem, no máximo, meia hora para fazer o seu texto. Porque senão você se prejudica na parte objetiva, que são várias questões. Não é pouca coisa, que você tem que ler e encontrar a resposta correta. Então, o roteiro para a sua redação, ele é fundamental, primeiro, para organizar seu pensamento, segundo, para o seu cérebro ficar em estado de prontidão para falar sobre aquele assunto, no caso, defender a sua ideia, seu ponto de vista, e para poder desenvolver com mais rapidez, com mais celeridade. Rapidez, celeridade, em maior velocidade, para que você não perca muito tempo de prova. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que anotar no seu roteiro, eu fiz um modelinho de roteiro para você, tá? Aí tem um modelinho, um exemplo de roteiro. No caso, eu peguei a dissertação de um dos alunos, na verdade foi uma dissertação coletiva, produzida pelos alunos da turminha de redação. Lembra que eu estava chamando o pessoal para fazer aula de português? E aí surgiu essa turminha de redação lá de Teresópolis. Foi uma aula online. E aí eles montaram esse roteiro. O assunto foi escolhido por eles, tudo escolhido por eles, e eles discutiam e construíram a redação. E eu trouxe aqui para servir de exemplo para vocês hoje. O assunto, os 33 anos de comemoração do aniversário, 33º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Já está completando 33 anos. Tema, dentro do Estatuto, qual o tema que eles escolheram? Falar das alterações que o Estatuto sofreu, mas especificamente uma alteração. No tempo que o juiz, ou seja, o judiciário, leva para... Não, a alteração foi no programa de acolhida, estou lendo aqui a minha colinha, institucional. Fizeram uma alteração, e a alteração foi no tempo que o juiz leva para fazer a avaliação do menor. Antes era de 6 em 6 meses e passou para 3 em 3 meses. Então, eles vão falar sobre isso. Aí a tese deles, todos eles concordam que essa medida, essa alteração dentro do Estatuto,
foi uma coisa boa. Então, todos concordam que foi muito bom ter tido essa redução do tempo de avaliação do juiz, essa avaliação judicial. Aí, qual o argumento para sustentar que foi bom, que eles são favoráveis? Aí tem lá o primeiro argumento, que o menor infrator, porque só vai para o programa de acolhimento institucional, o menor infrator de 12 a quase 18 anos, antes de completar 18. 17 anos e 11 meses e 30 dias. O segundo, então, no primeiro argumento, ele recebe mais atenção. No segundo argumento, é uma oportunidade de reintegração à família e à sociedade. No terceiro argumento, uma oportunidade de reflexão acerca dos seus atos. No roteiro, você não tem que escrever a frase completa, você coloca as palavras mais importantes daquele seu argumento. Então, fazer o roteiro já traz para o seu cérebro, para a sua memória ativa, consciente, aquilo que você pensa e sabe a respeito do tema, junto com a sua posição, para defender a sua posição. A posição desses alunos foi de que essa mudança, essa alteração foi muito positiva. Então, eles têm que defender essa ideia de positividade da alteração. E aí, feito o roteiro, você vai escrever a sua introdução. Gente, tudo começa pela introdução. É sempre o primeiro passo. Então, nós temos que fazer uma introdução perfeitinha. Por quê? Muitos avaliadores, eles nem perdem o tempo, porque existe um critério de avaliação da redação. Se você, na sua introdução, já mostra que você não vai falar sobre aquilo que foi pedido, para que o avaliador vai ler o resto da redação? É zero. Não fez um texto argumentativo como foi pedido? É zero. Você tem que fazer aquilo que se pede. E se você apenas fala sobre, você também não fez o que se pede. Porque se ele pediu que você defenda um ponto de vista, você tem que fazer uma dissertação argumentativa. Se você só fala sobre, você não defendeu nada. Então está errado. Então vamos lá à introdução. A primeira coisa que você faz na introdução é contextualizar. O contexto é o assunto. Depois você apresenta o tema dentro daquele assunto sobre o que você vai se posicionar. E aí, por fim, a última frase da introdução tem que ser o seu ponto de vista. E aí eu trouxe o exemplo do que eles falaram. Vamos lá, o exemplo de introdução. Vocês vão ver que está meio coloridinho, porque eu estou marcando cada parte para vocês. Aí está lá, lembra que o assunto era o aniversário de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então vamos lá, o assunto é o contexto. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos, faltou a palavra anos, de sua promulgação. Aí fui eu que esqueci a palavra anos, tá? Não foram os alunos. Aí eu assumo o meu erro. Então, esse é o contexto. O tema, vão falar da alteração do programa, né? Então, está lá no tema. Eles escolheram falar da alteração do programa de acolhimento. Então, vamos à segunda frase da introdução. Entre as alterações ocorridas no seu texto original, destaca-se aquela mudança no programa de acolhimento do menor infrator. Então, apresentou o tema? Apresentou o tema.
E qual é o posicionamento deles? A tese que eles vão defender na dissertação argumentativa. A redução de 6 para 3 meses de avaliação judicial da condição do menor foi muito bem vista. Pronto, já se posicionaram de forma favorável a essa mudança. Por que lá na frase do tema eles disseram entre as alterações? Porque aqui eles estão tratando não é a única alteração que sofreu o Estatuto da Criança e do Adolescente nos últimos 33 anos. Houve outras alterações. Então, eles vão abordar a do programa específico. E já mostraram para você o que aconteceu ali. Então, essa introdução teve 3 frases. O contexto, a apresentação do tema e o posicionamento deles, que é a tese. E ficou perfeita. E aí, agora, ele vai ter que explicar por que eles tomaram essa posição frente a essa alteração. E aí vai para o desenvolvimento. Então, vamos ver o que acontece no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte do texto que você vai sustentar o seu ponto de vista. Você vai defender o seu ponto de vista. Lembra quando eu citei que o filho adolescente consegue convencer a mãe a deixar ele fazer aquilo que ele quer? Aqui é a parte que você vai usar os argumentos que provam que aquilo foi bom. Foi bom, você disse que foi muito bem vista a alteração. Você se posicionou favoravelmente. Então, vamos lá. Para construir cada parágrafo de argumentação, você tem que fazer uma frase tópico, que é aquela primeira frase do parágrafo que vai apresentar o seu primeiro argumento. Depois vocês vão ver o exemplo. Houve a explicação primeiro. Depois dessa primeira frase tópico, que se encerra com um ponto final simples, você vai desenvolver essa ideia, vai falar sobre ela para justificar o seu posicionamento. Justificou? Você vai fazer uma frase para encerrar, que é a conclusão daquele argumento, desse parágrafo. Então, o parágrafo pode ter 3, 4, 5 frases, mas no mínimo 3. Porque tem que ter a frase tópico, a frase do desenvolvimento daquela ideia e uma frase de conclusão. É o mínimo. E você tem que fazer uma pontuação correta. Mas, antes de mostrar o exemplo desse desenvolvimento do primeiro argumento, eu vou chamar o nosso intervalo e você aproveita para pegar um caderninho e já ir anotando as principais dicas que eu estou falando aqui no programa de hoje. Ou então já salva esse programa para você ficar assistindo, compartilha para quem vai fazer concurso. E eu volto já. Conto com a sua audiência. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azé, voltando agora no segundo bloco. O tema do programa de hoje é redação de concurso. Então, é redação, ou melhor, dissertação argumentativa. E agora, nesse segundo bloco, eu vou dar um exemplo com a redação que os alunos fizeram. Foi construída, toda construída pelos alunos de Teresópolis, que fizeram hoje prova para o Conselho Tutelar. Então, só para recapitular, o desenvolvimento, cada parágrafo do desenvolvimento, a introdução nós já falamos no outro bloco, tem que ter uma frase tópica, o desenvolvimento daquela ideia e a conclusão. E aí agora eu vou para o exemplo desse desenvolvimento do primeiro argumento que eles usaram. No roteiro, como primeiro argumento, eles colocaram que o menor recebe mais atenção. Então, esse argumento tem que ser a abertura desse parágrafo. E aí está lá, eu botei colorido para vocês perceberem a distinção. O menor acolhido recebe mais atenção da lei e da família. Então, essa foi a frase tópico, é o argumento deles em defesa da alteração do programa de acolhimento institucional. Em relação à lei, porque falou da lei e da família, o tempo de tramitação do processo judicial é reduzido, possibilitando um regresso ao convívio familiar mais rápido. No que diz respeito à família, há a possibilidade de reconstrução dos laços familiares. Então, esse foi o desenvolvimento. Ele falou que tem mais atenção da lei, representado pelo judicial, e da família. Aí explicou em relação à lei qual é a forma de ter mais atenção e em relação à família. Ok, desenvolvimento concluído. Aí agora vai fechar a ideia desse parágrafo. É a frase de conclusão. Um julgamento mais célere, quer dizer, mais rápido, não compromete de modo irreversível os vínculos com os parentes, ou seja, não quebra de vez a relação adolescente-família. Mantém essa relação ainda forte, não enfraquece. Quanto menos tempo ele ficar no programa de acolhida, mais rápido ele consegue reconstruir esses vínculos, ou refortalecer, digamos assim.
Aí o segundo argumento que ele usou foi oportunidade de reintegração. Então, eu vou para o modelo, o exemplo do segundo argumento que ele usou. Frase tópico, para apresentar esse segundo argumento. Retornando ao lar em um tempo mais breve, o menor tem a oportunidade de reintegração social. Como que é essa reintegração social? Então, ele vai desenvolver essa ideia. A volta a esse convívio dá a chance de fazer novas amizades, de recuperar os estudos e de alcançar um futuro pessoal e profissional satisfatório. Então, está aqui a reintegração social que o menor infrator pode conseguir se ele retorna mais rápido para a família. Vai encerrar essa ideia com a última frase. Tudo isso auxilia no desenvolvimento da cidadania ativa. Ele não vai ser um paira, um parasita, um sanguessuga. Ele vai agir ativamente na sociedade. Então, estão prestando atenção? A estrutura ela tem que ser obedecida para você conseguir fazer um bom texto. E aí o terceiro argumento que eles colocaram lá no roteiro foi oportunidade de reflexão. E aí olha o exemplo como é que eles escreveram. A experiência de participar de um programa de acolhimento institucional promove uma reflexão. Ponto. Frase tópico. Eu já sei que esse parágrafo vai tratar dessa ideia, que está defendendo o ponto de vista de que essa medida foi muito boa, foi muito favorável. O menor deve analisar o caminho escolhido que o levou até o programa. Por que eu vim parar aqui? Com isso, avaliar as consequências dos seus atos pode ajudar a fazer novas escolhas, pode ajudá-lo a fazer novas escolhas. Então, quando ele para pensar o que ele fez, ele tem a chance, a oportunidade, como eles colocaram, de escolher uma vida diferente, um futuro diferente para ele. Ao refletir, aí é a frase de conclusão, ao refletir, ele poderá conquistar uma nova vida. Ele não precisa permanecer no erro, ele pode passar a ter atitudes mais adequadas para ele, para a família e para a sociedade. Então, vocês observem que cada argumento ficou num parágrafo com a mesma estrutura, para que essa redação seja bem avaliada e tenha uma nota 10. Aí vamos à conclusão. O que eu ponho dentro da conclusão? Na conclusão, eu tenho que fazer um arremate das ideias que eu já apresentei. Eu tenho que reforçar a minha tese. E, por favor, jamais acrescentem um novo argumento ou uma nova ideia na conclusão, senão você destrói a sua conclusão. Então, não posso acrescentar. E aí eu vou ler para vocês a conclusão que eles escreveram. Aí vamos lá. Eu acho que eu botei exemplo 3 ou conclusão. Então vamos encerrar. O programa de acolhimento pode ser a porta para um desenvolvimento socioemocional e amadurecimento pessoal. Eles falaram isso nos 3 parágrafos, dando-lhe, o lhe é se referindo ao menor, o direito de mudar e construir um novo futuro. Gente, eles reforçaram o que eles apresentaram nos 3 parágrafos de argumentação e concluíram reforçando a tese de que foi uma boa mudança essa alteração no programa de acolhimento institucional. O meu tempo acabou, o Rosina de AZ vai ficar por aqui. E quem quiser estudar redação para a prova do Enseja, eu darei aula quarta-feira à noite, online, gratuita. Manda o WhatsApp, se inscreve, por favor. Vai ser um aulão sobre redação à noite.
online, depois que você chegar do trabalho. Aproveite esta oportunidade. E até semana que vem. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.